Queridos alunos, pais e responsáveis, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Jéssica Fazanha, para as turmas do quinto ano A e B. Abra a sua mente para o conhecimento. O aprendizado está a um clique. Momento da oração. Posição para a oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, por estarmos mais uma vez reunidos em teu nome. Gratidão porque até aqui o Senhor nos sustentou e cuidou de nós. Te pedimos que continue conosco, nos protegendo e nos livrando de todo mal, e que esteja em nossa companhia durante este momento de aprendizado, ó Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, filho. O Bernardo falou amém para vocês, meus amores. Atenção para a correção. Abram a apostila de vocês na página 65 do livro de língua portuguesa para que possamos corrigir a aula passada. Eu deixei para vocês 2 textos sobre os indígenas e 2 questões a serem respondidas no caderno. Sequências, as chegadas dos europeus trouxeram aos indígenas do Brasil. Então, aqui mesmo nesse texto nós vimos, né? Modificando a cultura, as tradições e o modo de viver desses povos. Então, essas foram as consequências, né? Muita coisa mudou com a chegada dos portugueses. Também, o que também teve como consequência foi o extermínio da população. O número de indígenas foi reduzido. O que você sabe sobre a cultura indígena? Esta questão é pessoal e será corrigida apenas por mim. Vamos para a aula do dia? Páginas 66 e 67. Eu preciso que vocês prestem muita atenção. Nós vamos relembrar algo muito importante que nós já estudamos anteriormente, que vimos que o verbo ele pode se apresentar tanto no modo indicativo, que é quando ele indica uma certeza, no modo subjuntivo, quando ele indica uma incerteza, uma dúvida, né? Talvez aconteça, e o imperativo que dá uma ordem ou um conselho. Então, indicativo. Ela fez a lição, indica uma certeza. O verbo fez indica que ela realmente concluiu a atividade. Subjuntivo. Talvez ela faça a lição, indica uma incerteza. E o imperativo. Faça a lição. Então, eu usei o mesmo verbo fazer em 3 apresentações diferentes. Agora, nós vamos falar um pouco sobre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Antes de tudo, nós precisamos lembrar que existem 3 tempos verbais: presente, passado e futuro. E existem diferentes formas de expressar um fato que já ocorreu no passado, ok? Por isso que nós vamos falar sobre pretérito perfeito e imperfeito, que são as 2 formas de falar sobre algo que já aconteceu. Então, vocês precisam observar aí o exercício número 1, que pede para observar as 2 cenas e contornar as formas verbais. Quais são os verbos presentes em cada fala? Explicando os exercícios e lembrando que a correção é sempre feita na aula seguinte. Depois de circular os modos verbais, vocês terão que responder sobre pretérito perfeito e imperfeito. O pretérito perfeito, ele indica algo do passado que aconteceu uma vez só. É algo esporádico, que não acontece sempre. Depois, nós temos aí o pretérito imperfeito, que indica algo que aconteceu no passado várias vezes. E aí vocês precisam responder a questão A. Essas formas verbais da cena 1 e cena 2, elas transmitem ideia de presente, passado ou futuro? Letra B. Qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado, que ele fazia várias vezes? Que forma verbal foi utilizada? Então, primeiro, qual é o personagem da cena 1 ou da cena 2?
E qual foi a forma verbal que ele utilizou para dizer que ele fazia isso habitualmente? Ele fazia várias vezes. Letra C. Qual dos personagens fala de uma ação momentânea, ocorrida num passado recente, algo que aconteceu há pouco, naquele momento? Qual dos personagens, da cena 1 ou da cena 2? E depois, qual foi o verbo que utilizou-se para dizer isso, ok? Quando o verbo ele indica uma ação, uma coisa que aconteceu naquele momento, num passado recente, ele está no pretérito perfeito. Agora, quando esse verbo quer indicar uma ação que você fazia várias vezes, mas que ficou lá no passado, você fazia sempre, está no pretérito imperfeito. Então, na frase ontem eu tomei suco no café da manhã, significa que pontualmente, naquele momento de ontem, ele tomou suco. Mas que não é uma coisa que ele fazia no passado. Ele tomou ontem, talvez ele tome depois de amanhã. Então é uma situação momentânea. Não significa que ele fazia aquilo no passado distante. Agora, na infância, eu tomava suco no café da manhã. Então significa que quando ela era criança, na infância, ela tomava suco no café da manhã sempre. Então no passado dela, ela tomava suco no café da manhã sempre, ok? Na página 67, nós temos aí as comparações do verbo tomar no presente, no pretérito perfeito, que é um passado recente, uma coisa momentânea, e no pretérito imperfeito, que é um passado distante, em que costumava se fazer no passado várias vezes. Então, eu tomo, eu tomei, eu tomava, ok? Eu preciso que vocês agora copiem essas três colunas no caderno de língua portuguesa, porque é uma forma de vocês revisarem, relerem e colocarem em prática, ok? Obrigada por sua participação nessa aula, por seu empenho e dedicação. É sempre um prazer estar com vocês. Meu coração está cheio de saudades. Um beijo carinhoso e até a próxima aula. Tchau, tchau.